Boa noite, você pode tomar o seu lugar. Seja bem-vindo à Igreja da Família Cristã. Tem como desligar o meu retorno, por favor? Para tirar o chiaço. Hoje eu quero convidar você a caminhar comigo numa reflexão sobre uma história que tem ficado muito famosa. Talvez você já tenha ouvido falar do livro A Cabana ou do próprio filme que foi lançado 2 semanas atrás no cinema. Eu já li o livro, eu já fui no cinema, já vi o filme. E eu queria conversar com vocês hoje sobre essa obra de ficção. Primeiro, deixando muito claro que esse livro, ele é uma ficção. Quem é que sabe o que é uma ficção? É o quê? Não é uma história real. Assim como o livro Este Mundo Tenebroso, evangélico, é uma ficção. Assim como o livro de John Bunyan, é um dos livros mais vendidos na história da igreja e da literatura, é uma ficção. Assim como as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, é uma ficção. Assim como livros do Augusto Cury, do Daniel Mastral, são ficções, são histórias, com E, histórias. Então, muita coisa aconteceu quando esse livro foi lançado há 10 anos atrás, quando as pessoas liam o livro sem entender que se tratava de uma obra de ficção. Como o livro fala de experiências da alma de uma pessoa que sofre, eu vou contar um pouco da história, de uma pessoa que sofre, tem um encontro com Deus, as pessoas começaram a entender que essa história, que é inspiradora, ela podia ser talvez inspirada por Deus, mas ela não é. Tá? Então eu quero deixar claro, esse livro, o filme, é uma obra de ficção, é uma história. Tem pessoas que estão me assistindo agora pela internet. Quero deixar claro, isso é uma obra de ficção. Eu combinei com alguns amigos que eles vão ver essa mensagem e vão replicar em alguns lugares. Então, a gente está enfatizando, isso aqui é uma obra de ficção, isso aqui não é uma teologia sistemática. Isso aqui não é um livro onde a gente vai tirar doutrina e vai poder se embasar para crer que é assim que funciona. Porque há limitações em ficção, há limitações no cinema. E o grande problema acontece quando eu vou na igreja buscando entretenimento e vou no cinema buscando teologia. Não fecha. No cinema eu encontro entretenimento. Na igreja eu encontro teologia, palavra. Então aquilo que eu vejo no cinema, pode ser um filme bíblico, a paixão de Cristo, a ressurreição, seja lá o que for, são obras de ficção. Eles colocam coisas que não estão estritamente relacionadas com a palavra, nem teologicamente, nem historicamente. São histórias que eles tentam de alguma forma encenar por meio da imaginação. Mas isso não quer dizer que a gente não tire lições e reflexões importantes e valiosas para a nossa vida. Porque o tema central desse livro, muita gente até hoje tinha dificuldade de fazer algo para enfrentar a questão da dor e do sofrimento humano, que é o tema principal do livro. Então eu vou caminhar com você em algumas coisas para você ficar por dentro do livro, porque com certeza alguém do seu serviço, da sua faculdade, um vizinho vai perguntar, e aí, o que você achou do filme? Pode confiar, não pode? Pode ver, não pode? Eu não creio na base da proibição. Olha, vamos proibir, não leiam, não vejam. Não é assim que funciona. Você foi capacitado por Deus para ter discernimento. E hoje você vai aprender o que você pode aproveitar e o que você não vai aproveitar. Então ele é um fenômeno de vendas. Mais de 50 milhões de pessoas já leram esse livro. E com certeza mais alguns milhões vão ver o filme. Então é algo que tem amplo acesso em nosso meio, né? Então, se você não leu, provavelmente o seu vizinho da frente, de trás, de cima já leu. Então, você deve ficar informado. Traduzido para mais de 40 idiomas, ficou vários anos na lista do livro mais vendido, na lista do New York Times. Então é um livro assim que todo mundo conhece. E vale a pena você entender, pelos filtros da palavra de Deus, o que a gente aproveita e o que não aproveita. Então ela é uma obra de ficção repleta de projeção. Aqui tem uma projeção da própria vida do autor, William Paul Young. Ele era filho de missionários, onde ele ficou com a sua família no campo missionário, mas só que os seus pais, infelizmente, eles davam muito mais atenção ao trabalho missionário em si, e ele ficava de lado, ao ponto de ele chegar a ser abusado enquanto criança, e os pais não estarem nem muito aí com o que estava acontecendo. Ele criou feridas profundas.
Depois os pais voltam do campo missionário para os Estados Unidos, colocam ele numa escola cristã para ele continuar vivendo debaixo de princípios, mas mesmo nessa escola cristã ele é abusado novamente, sendo criança. Então ele foi criando dentro de si uma ferida, uma grande tristeza, uma amargura muito grande. Que Deus foi tratando com o tempo aquela tristeza, aquela rejeição, aquela visão distorcida de paternidade que ele tinha. Então muita coisa foi feita, Deus fez no coração dele, tratou, curou, que lá na frente ele projetou um pouco disso tudo nesse livro. Criando personagens, criando figuras de linguagem. Então, aqui tem um pouquinho da história dele. Então muitas feridas que ele sofreu e tratou, e talvez ainda tenha, elas são refletidas aqui. E isso aqui é amado por muitos e abominado por muitos. Porque existem alas que são mais abertas e alas mais fundamentalistas, onde, dependendo de onde está a vírgula na frase, as pessoas já se opõem, já acham que aquilo ali está errado e que não dá para ler, tem que queimar. Então a gente tem que aprender. Então isso aqui virou filme esse ano. Então você, se tiver interesse em ver o filme, julgar pela palavra de Deus e aproveitar aquilo que pode ser aproveitado e discernir aquilo que precisa ser discernido, vale a pena. O filme que estreou dia 6 de abril. E do que trata a ficção? O que trata essa história? Havia um homem chamado Mackenzie. Ele com seus 3 filhos e a sua esposa, determinado dia, um dia que ela não poderia participar com eles, eles vão acampar. Eles estão num camping e 2 filhos, o mais velho e a do meio, estão lá no lago. Eu vou dar várias informações do filme, tá? Porque já é uma história conhecida, então você pode ver depois que não vai afetar. As crianças estavam brincando lá e de repente uma delas cai na água. E ele estava cuidando da sua menina menor, a Missy, de 6 anos, ali na mesa do churrasco, da comida. Enquanto ele vai atender as crianças que estão lá caídas na água, ele vai lá, mergulha na água, socorre as crianças. Na hora que ele volta, cadê a Missy? Ela não é encontrada. Todo mundo revira o acampamento, mas não encontra a menina. A polícia é chamada, eles vasculham tudo, pegam um helicóptero, fazem uma varredura por aqueles arredores, até que eles chegam no lugar onde tem uma cabana. E nessa cabana, eles encontram o vestido que a menina estava usando e o chão todo sujo de sangue. E foi confirmado, naquela cabana estava escondido um serial killer que sequestrava, abusava e matava meninas. O corpo dela não foi encontrado, mas todos chegaram à conclusão de que ela tinha sido assassinada, brutalmente assassinada. Então, o dilema desse homem, o Mackenzie, o Mac, é por que Deus permitiu que isso acontecesse com a sua filha. Ele fica numa grande depressão profunda por 4 anos, e determinado dia, quando ele está lá fora da sua casa, no inverno, ele vai até a caixa do correio. E quando ele chega na caixa do correio, tem um bilhete. Mackenzie, já faz um tempo. Senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar. Papai. Ele deu um choque com aquilo. Como assim? Que brincadeira de mau gosto é essa? Né? Todo mundo sabia o que tinha acontecido na cabana. Por que alguém faria uma brincadeira de mau gosto de colocar um bilhete desse na caixa daquele homem? E papai era um nome que a sua esposa, Anan, ela chamava a Deus. Então ela tinha uma relação muito íntima com Deus, mesmo depois do ocorrido, mesmo depois do assassinato da menina. Ela tinha essa intimidade com Deus ao ponto de chamá-lo de Abba, papai. E ele entendeu que a referência de papai escrito no bilhete era como se fosse assinado Deus. Deus dizendo, olha, já faz um tempo, eu vou estar lá na cabana. Se você quiser me ver, aparece lá no final de semana. Então ele fica naquele conflito se vai, se não vai, fala com seu vizinho, Willie. Então ele chega à conclusão de que ele vai até lá. Ele pega uma arma, pega a caminhonete do vizinho e vai até aquele local, porque na cabeça dele, ele ia encontrar o assassino da sua menina. E chegando na cabana, acontece uma coisa bem estranha. Quem estava na cabana, segundo a história fictícia do livro, lembrando que isso aqui é uma história, tá? Não aconteceu, não existiu. Ele encontra na cabana Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele vai ter um encontro. Assim que ele chega na cabana, ele é recebido por Deus Pai. Mac foi até a porta.
Decidiu bater com força para ver o que acontecia, mas no momento em que levantou o punho, a porta se escancarou. E diante dele apareceu uma negra enorme e sorridente. Mac pulou para trás por instinto, mas foi lento demais. Com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho, a mulher atravessou a distância entre os dois e o engolfou nos braços, levantando-o do chão e girando como se fosse uma criança pequena. Essa mulher negra era Deus Pai, se apresentando para ele. Então, o primeiro choque que você tem no livro e no filme. Como assim? Como assim Deus é uma mulher negra, uma mulher acima do peso? Isso não fecha com os padrões ocidentais. Então ele já tem aquele choque. Como assim? O que está acontecendo? No segundo encontro, uma mulher pequena, claramente asiática, emergiu de trás da negra. Aqui, deixe-me pegar isso, cantarolou ela. Obviamente não queria falar do casaco nem da arma, e sim de outra coisa. Mac se enrijeceu a sentir algo passar suavemente em sua face. Viu que a mulher estava usando um frágil frasco de cristal e um pequeno pincel, e que gentilmente removia algo do seu rosto. Antes que ele pudesse perguntar, ela sorriu e sussurrou. Mackenzie, todos temos coisas que valorizamos a ponto de colecionar, não é? Eu coleciono lágrimas. E essa era Sarayu, o Espírito Santo. Sarayu tem a ver com o sopro de vida, o vento de Deus. É um nome para isso. Então ele tem essa percepção, esse encontro com essa mulher pequena, asiática, e ela representa a pessoa do Espírito Santo. Então olhou para além dela e notou que uma terceira pessoa havia saído do chalé. Dessa vez era um homem. Parecia ser do Oriente Médio e se vestia como um operário, com um cinto de ferramentas e luvas, usando jeans cobertos de serragem, uma camisa xadrez, com mangas enroladas acima dos cotovelos. Suas feições eram bastante agradáveis, mas ele não era particularmente bonito. Não se destacaria numa multidão. Mas seus olhos e sorrisos iluminavam o rosto e Mac achou difícil desviar o olhar. Esse foi o encontro com Deus Filho, Jesus. Então imagina o choque na mente do leitor, na mente daquele que está assistindo o filme, quando as nossas concepções sobre Deus são confrontadas com estereótipos que a gente não está acostumado. E ele vê os três juntos. Mac lutava para ter alguma clareza. Será que alguma daquelas pessoas era Deus? E se fossem alucinações, ou será que Deus viria mais tarde? Já que eram três, talvez aquilo fosse uma espécie de trindade. Mas duas mulheres e um homem, e nenhum deles era branco. Mas por que havia presumido que Deus seria branco? Concentrou-se na pergunta que mais queria ver respondida. Então, qual de vocês é Deus? Eu, responderam os três em uníssono. Mac olhou de um para o outro e, mesmo sem entender nada, de algum modo, acreditou. Então essa foi uma representação que o autor usou para explicar um relacionamento que existe na Trindade. Quando você busca na internet algumas coisas sobre o filme, as pessoas, quando chegam nesse ponto, elas criticam, não, impossível, isso é uma heresia, não se pode dar uma forma humana a Deus. Mas segundo a Bíblia, no Antigo Testamento, em algumas vezes, ocorreram teofanias, onde o próprio Deus ele se apresenta com características humanas. Então, biblicamente falando, não há nenhum problema em Deus ser apresentado como uma forma humana. Tanto a pessoa do Espírito quanto a pessoa do Pai. Mas o choque que causa, como assim Deus mulher? Deus é espírito. Não é nem homem nem mulher. O gênero masculino e feminino foram criados por ele, derivam dele, mas Deus em si não é nem um homem nem uma mulher segundo a concepção humana. Então ele pode se manifestar da forma que ele bem entender, para que haja uma compreensão daquilo que ele pretende ensinar. E qual é o nosso objetivo? 1 Tessalonicenses 5:21, examinem tudo, fiquem com o que é bom. Esse é o princípio. Eu não sou proibido de ler nada, assistir nada, mas qual é o mandamento que eu tenho? Eu devo observar tudo, colocar todas as coisas à prova, eu fico com aquilo que tem de princípio bom e descarto aquilo que contradiz aquilo que a palavra de Deus ensina.
Então, algumas coisas que a gente vai ver. Eu vou começar com coisas que a gente tem que tomar cuidado com a leitura. Depois eu vou entrar na mensagem principal do livro, que são coisas que vale a pena aproveitar, porque ele tratou de uma maneira como muitos não trataram até hoje. Então, a primeira coisa que você deve ter como alerta, não é nem essa questão de Deus, uma mulher negra, o Espírito Santo, uma asiática, porque aquilo ali foi uma alegoria, uma forma narrativa de expressar uma teofania que já é vista no Antigo Testamento, onde Deus se expressa com características humanas para se revelar de alguma forma. Mas no livro, quando você lê, tem diálogos mais no livro do que no filme, onde dá a entender que o amor de Deus ele é tão grande, que a obra de Cristo na cruz fez tudo automaticamente, que na cruz Deus perdoou toda a humanidade, tanto os que se arrependeram quanto os que não. Esse livro, ele quer corrigir algumas distorções que as pessoas têm em relação à visão de Deus. Vem Deus como um velhinho, barbudo, cabelo branco, com um cetro na mão lá para jogar raio na cabeça de quem faz qualquer coisa errada. Então ele quer corrigir essa visão de um Deus que castiga, um Deus irado, um Deus que está bravo e zangado com você para te destruir. Mas como ele não explicita muito bem, como isso aqui não é uma obra teológica, é apenas uma narrativa, uma história fictícia, nos diálogos dá a entender que o amor de Deus foi tão grande, que a obra de Jesus na cruz foi em favor de todos, que todos foram perdoados por meio daquilo que Cristo fez, que a questão do arrependimento fica em segundo plano. Mas eu quero reforçar para você que vai ler o livro, ou já leu, ou vai ver o filme, que o arrependimento, a fé em Cristo Jesus, ela é necessária, ela é imprescindível para a salvação. Existe uma teologia chamada universalismo, onde as pessoas creem que o amor de Deus ele vai alcançar todas as pessoas, porque Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, que morreu por todos, salvou a todos. Então o amor de Deus vai ser maior do que a sua própria justiça. Isso nós não cremos, isso está contra os princípios da palavra de Deus. A salvação ela veio por meio da fé em Jesus e do arrependimento dos pecados. Mesmo o amor de Deus sendo estendido a todos, o sacrifício de Jesus sendo dado por todos, há uma coparticipação de quem quer receber a salvação. Você não vai ser salvo por Deus automaticamente. Você precisa se render a Jesus, crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Isso tem que ficar claro. Segundo, Deus Pai não foi crucificado com Jesus. Há uma teologia que diz que o Pai, o Filho e o Espírito são um, tanto é que eles entendem que na cruz o próprio Pai morreu com Jesus, o Espírito morreu com Jesus. E no livro isso também não fica claro. Nos diálogos que são vagos, talvez a pessoa pode pensar isso e ver, e chega num ponto onde o pai, aquela mulher, ela mostra nas suas mãos marcas de cravos, a mulher também, que representa o Espírito Santo, as marcas dos cravos. E isso dá a entender essa teologia onde os três são um, ao ponto de eles estarem encarnados com Jesus e terem morrido junto na cruz. Mas isso não foi verdade, isso não é verdade. Tá? Então isso é algo que deve ser desconsiderado e não acreditado. Terceiro, no livro, como o próprio autor teve dificuldades com a estrutura denominacional, com experiências negativas com seus pais sendo missionários, ele estudar instituições cristãs, ele viu que toda a história de hierarquia que envolve o governo da igreja, missões, o próprio Estado, são coisas problemáticas. E ele demonstrando que na Trindade não há uma disputa de poder sendo um maior do que o outro, não tem, primeiro o Pai é maior, depois o Filho em segundo lugar, depois o Espírito em terceiro. Uma escada de poder, assim, quem tem mais poder? Deus Pai tem mais, o Filho tem um pouco menos, o Espírito um pouco menos. Não. Biblicamente, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Então não tem entre eles, um Deus maior, um Deus intermediário, um Deus menor. Isso está certo. Mas quando ele fala que não há uma submissão ali, então isso é algo complicado. Ele fala que não há hierarquia entre Deus no sentido de Jesus ser submisso ao Pai, o Espírito ser submisso a Jesus. Mas nós vemos na Bíblia que Jesus se submete ao Pai e o Espírito se submete ao Filho. Mas isso não diz que eles são inferiores. Eles são iguais. Quarto, a justiça nunca vai acontecer por causa do amor. É aquela ideia de que o amor vai alcançar todos e vai apagar a multidão de pecados que as pessoas cometeram e em nome do amor Deus vai salvar a todos. Mas Deus não pode negar a sua justiça. Então, o amor dele foi expresso em Jesus. Jesus morrendo em nosso favor.
E aqueles que creem, aceitam, recebem esse amor e também são justificados. E o quinto, que você deve ter atenção: Jesus está andando com todas as pessoas em suas diferentes jornadas a Deus, e não importa qual caminho você pega para Ele. Então ele dá a entender que isso está certo, que você não precisa pertencer a uma igreja evangélica para ser salvo. Você tem que ter um relacionamento sério com Jesus. Mas fica de forma tão vaga que dá a entender que independente de onde você estiver, você pode ser salvo, continuar daquela sua maneira e está tudo bem. Você está seguindo a sua jornada e Deus vai respeitar aquilo que você creu, aquilo que você fez de se entregar a Jesus. Então isso tem que tomar cuidado. Nós não cremos que todos os caminhos levam a Deus. E também não cremos que é obrigado estar registrado no hall de membros de uma igreja evangélica para ser salvo. Mas quando você se torna cristão de verdade, você vai querer se juntar a outras pessoas que têm os mesmos princípios que você. Então, é quase que impossível me entregar a Jesus e continuar caminhando em uma organização, em uma religião, em uma instituição que não crê naquilo que eu comecei a crer em Jesus. Estão me entendendo? Então esses são pontos. Então do livro inteiro você lê, e os pontos principais que eu achei difícil no livro e no filme são esses. Que você pode ter essa visão: olha, isso aqui tem que tomar cuidado. O Fred, cadê o Fred? Ele faz um baita de um peixe. Ele faz um peixe assado maravilhoso. Adoro comer o peixe que ele faz. Mas quando a gente está comendo peixe, qual é o cuidado que a gente precisa? Cuidar com as espinhas. Então eu tiro as espinhas e fico com a carne que é deliciosa. Quando eu leio um livro, quando eu vejo um filme, é a mesma coisa. Eu tiro as espinhas, essas coisas que são estranhas, são vagas, que não estão claras de acordo com a palavra de Deus, tiro isso, isso aqui eu desconsidero. Eu provo tudo e retenho o que é bom e fico com a carne. Tem mensagens que valorizam? Tem mensagens que edificam? Tem. Então são essas mensagens que eu vou tratar com você agora, que você pode usar como ponte para ganhar um vizinho, ganhar um parente, ganhar uma pessoa que você conhece, que não se entregou a Jesus verdadeiramente, e pode usar isso como ponte para atrair a pessoa para próximo de Deus e da igreja. Então, algumas reflexões sobre esse Deus que é apresentado na cabana. Primeiro, é um Deus fora da caixa, do padrão. Um velho, barbudinho, gordinho, barba branca, sentado num trono, jogando raio nas pessoas. Esse é o padrão da sociedade. O seu amigo Willy pergunta: como você acha que ele é? Quem? Claro, Deus, claro. Como você acha que ele é? Mac pensou num instante: não sei, talvez ele tenha uma luz muito forte ou apareça no meio de uma sarça ardente. Sempre o visualizei assim, como um avô, com a barba longa flutuando. Então as nossas imagens de Deus, elas vêm de duas fontes. Primeiro, da nossa primeira doutrinação. Ou foi na escola dominical, ou foi na EBF, ou foi no Ministério Infantil, ou foi na família, ou foi na catequese. Então, o primeiro acesso que uma criança tem a uma doutrinação, a algum ensino, aquilo vai criar imagens mentais de quem é Deus para ela. Então a imagem que ela vai fazer de Deus tem muito a ver com o ensino que ela recebe. Então se na escolinha dominical é ensinado um Deus assim, ela vai carregar por sua vida, até a hora que ela entender que não funciona assim, Deus daquele jeito. A imagem. E Deus como pessoa está muito referido, muito alicerçado na experiência da pessoa com o seu pai, o pai terreno. Já falei isso aqui algumas vezes. Aquilo que a criança, o filho, o menino, a menina, experiencia, vivencia com o seu pai terreno, vai representar muita coisa no relacionamento dela com Deus. A imagem paterna é afetada por isso. Então, quando esse personagem vai ter um encontro com Deus e chega lá uma mulher negra, gorda, sorridente, simpática, havia um objetivo por trás daquilo. Mackenzie, eu não sou masculino nem feminino, ainda que os dois gêneros derivem da minha natureza. Se eu escolho aparecer para você como homem ou mulher é porque eu amo. Para mim, aparecer como mulher e sugerir que você me chame de papai é simplesmente para ajudá-la a não sucumbir tão facilmente aos seus condicionamentos religiosos. Ele foi uma criança, na história do livro e do filme, que a sua família era pertencente a uma igreja. O pai dele era um obreiro na igreja. Mas no domingo o pai dele era um santo. Dia de semana o pai dele bebia e espancava a mãe, a mulher
e os filhos. E ficou marcado nele aquela ideia de um pai hipócrita que servia a Deus no domingo, mas de segunda a sábado bebia, se embriagava, espancava a mulher e os filhos. E um dia ele deixa escapar o que isso acontecia. Ele fala para o presbítero da igreja o que estava acontecendo. E naquele dia, o pai manda lá a mulher e as crianças embora, espanca o menino até ele ficar inconsciente e ele não conseguia andar no outro dia. Então ele criou uma imagem de Deus muito relacionada ao pai dele. Então esse é o motivo que o autor, na sua história, usa para apresentar a forma divina de papai como uma mulher. Para não criar um obstáculo no tratamento e na cura que Deus queria operar no coração dele. Então esse é um princípio que o autor quer mostrar, um Deus que ele está fora da caixa, mas ele não é limitado por formas. Tanto é que no filme, depois o próprio Deus Pai aparece em forma de homem. Como, sei lá, um índio Cherokee, algo assim. Mackenzie, para o que vamos fazer hoje, você precisará de uma figura paterna, ele fala. Ele aparece como homem, hoje a lição é diferente, então eu estou aqui e você já foi um pouco tratado, então eu posso me apresentar a você assim. Então ele dá essa apresentação. O que a Bíblia fala? Hebreus 11, 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Deus é um Deus que fala de várias maneiras. Deus é soberano, sim ou não? Deus é todo-poderoso, sim ou não? Amém. Ele pode falar do jeito que ele quiser? Sim. Ele pode mandar um bilhete na caixa do correio, ele tem poder para isso, se ele quiser. Ele pode colocar uma mula no seu caminho, fazer a mula falar, assim como ele fez com Balaão. Ele pode fazer uma sarça ardente, pegar fogo e começar a sair uma voz do meio dessa árvore. Ele pode. Então, não é difícil para Deus fazer as coisas. Mas só que Deus vai seguir princípios. Ele pode se revelar de certas maneiras, desde que essa revelação tenha uma convergência. E qual é a convergência da revelação de Deus? A convergência da revelação de Deus é Jesus. A mensagem tem que convergir em Jesus. Ela tem que levar a Jesus. Quando Cornélio, um homem muito bom lá em Atos, servia as pessoas com esmola, orava, buscava Deus, mas não tinha nenhum conhecimento do Evangelho. Deus queria que ele se convertesse. E Deus faz o quê? Envia Pedro até a família deles para falar de Jesus. Então, independente da revelação que uma pessoa possa ter ou dizer que teve de Deus, o ponto central é, ela está convergindo em Jesus, Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, Jesus como Mestre, Jesus como Deus. Esse é o crivo. Então Deus pode falar do jeito que Ele quiser, não somos ninguém para limitar a Deus, Deus só pode fazer isso, aquilo, outro. Não, Deus faz do jeito que Ele quiser, mas Ele é coerente, Ele vai convergir em Jesus. Ele é livre, mas Ele é coerente. Então tudo aquilo que a gente for ler, for ver, for experimentar, o crivo é, tudo isso está me levando mais perto de Jesus, sim ou não? Eu consigo identificar Jesus como meu Salvador nisso? Jesus como meu Senhor, Jesus como Filho de Deus. Isso que é importante. E felizmente a gente vê que converge os diálogos em Jesus na obra de salvação, restauração, redenção. Então isso a gente aproveita na história do livro e do filme. Converge em Jesus, naquilo que Cristo fez. E tudo deve ser assim, convergir em Cristo Jesus. E a gente vê que esse Deus é um Deus relacional. Quando ele entra na cabana, ele tem aquela experiência de conversar ali com o papai, com Jesus, com o Espírito Santo, e vê que há uma relação de conversa, de amizade, de interação. Deus sabia, segundo a história, dessa dificuldade do Mackenzie de relacionamento. Sabia o quão o coração dele estava longe, frio, distante, e desesperançado por causa de tudo aquilo que ele viveu na própria igreja. Então Deus queria tratar aquilo que aconteceu com ele e fez uma manifestação padronizada para a situação dele. Então ele experiencia isso, o encontro com a Trindade, para levá-lo de volta
para perto de Deus. E na cabana, onde foi que esse relacionamento foi rompido, onde ele ficou magoado, ressentido contra Deus por ter deixado a sua menina passar por aquela experiência. Em João 21, 1-4, Pedro fala assim: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Você lembra desse texto? Depois que Jesus foi crucificado, ele ressuscita e se apresenta aos discípulos, mas mesmo depois de ter aparecido 2 vezes aos discípulos, ele não se dirige nenhuma vez a Pedro. E Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha decepcionado Jesus. Não conseguiu levar à frente aquilo que ele disse que faria, seguir Jesus até o fim, dar a vida por Jesus. E ele nega Jesus. Ele fica profundamente afetado por aquilo. Ele chora, ele vai embora. E quando ele está lá, com seus amigos, com os outros apóstolos, e ele já percebeu que Jesus já apareceu 2 vezes, não dirigiu nenhuma palavra para ele. E ele fala assim: vou pescar. Quando você lê lá no grego e vê a ideia desse vou pescar, a ideia assim, não, eu vou pescar para comer. Não é essa a ideia. A ideia é: eu vou pescar, eu vou voltar para a minha antiga profissão. Eu vou abandonar tudo e voltar para a vida que eu tinha, porque não deu certo. Decepcionei Jesus, ele já voltou, mas o negócio está meio embaçado, então eu vou voltar para aquela vida que eu tinha. Eu vou pescar, eu vou largar tudo que eu tenho e vou voltar para a vida de antigamente. E naquele dia ele não pega nada. E de manhã ele vê lá na praia um homem que ele não consegue identificar, e aquele homem diz para eles lançarem a rede novamente do outro lado. Eles lançam, vem lá o peixe, eles reconhecem: não, é Jesus. E quando Pedro vai até a praia encontrar Jesus ali, ele vê que há um cenário montado. Ele vê que algumas coisas estão prontas ali. Jesus está na praia com uma fogueira, comendo um peixe. E a última fogueira que ele tinha visto, qual foi? No dia da negação, que ele estava lá numa fogueira, as pessoas indagaram ele: ei, você é um deles? Não, não sou, o que é isso? E blasfemou contra Jesus. Então houve uma iniciativa de Deus de ir ao encontro, de Jesus ir ao encontro de Pedro, lá na praia. Deus sabe onde você se encontra. Deus sabe aquilo que você passou, aquilo que você sofreu. O autor usa isso de forma fictícia na história, onde leva ele para aquele lugar de sofrimento, de dor, para restaurar o relacionamento. Assim como nós vemos que Jesus foi até aquele local na praia, se reencontrar com Pedro também, e criou todo um cenário, criou todo um lugar para resgatar Pedro. Quando Jesus chamou a Pedro, ele estava pescando. E também não tinha pego nada. Não foi por acaso que nesse dia Pedro não pegou nada também. O fato dele não pegar nada aquela noite junto com seus amigos já era a intervenção de Jesus para restaurar a memória dele, dizendo: olha, num dia lá no início do ministério de Jesus eu também não peguei nada, ele entrou na minha vida e mudou a minha história. E Jesus está ali recriando cenários que remetem ao chamado dele, recriando cenários que remetem ao momento onde esse chamado foi interrompido porque ele fraquejou, e cria momentos onde ele vai poder alcançar Pedro, conversar com ele, porque ele jamais desiste de você. Então a metáfora do livro é essa ideia, que Deus não desistia do Mackenzie. Tanto é que ele fez aquilo tudo, que depois você vai ver se foi real ou não para o personagem, se foi um sonho, se foi uma visão, se aconteceu. Ele cria aquele cenário, ele leva ele àquele lugar onde ele ficou preso emocionalmente, preso espiritualmente na sua dor, para trazer restauração e cura. Essa é a ideia. Então o livro não é algo teológico. É uma história qualquer que tem os seus erros, que quer passar uma mensagem. E a mensagem principal da primeira parte é que Deus se relaciona, que Deus é amor e Deus quer um encontro de pessoas feridas e restaurar a relação consigo e com elas, para que se restaurem e curem aquilo que aconteceu. Essa é a ideia de um Deus relacional e sensível à dor. E a outra parte do livro, do filme, que tem um grande enfoque,
é a parte da tristeza e a resposta que Deus dá ao sofrimento. Desse ponto em diante, onde eles entram na cabana, começam a conversar, tudo gira em torno de por que o ser humano sofre, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, e como é que fica essa manifestação divina em toda essa história. Que ele denomina a grande tristeza, a depressão que ele teve profunda, e a sua mágoa com Deus por ter deixado a sua menina morrer. Então existe uma origem para o sofrimento no mundo, para o mal. Isso envolve mistério, isso envolve confiança, envolve intervenção. Primeiro, olha um diálogo interessante entre ele e o Espírito Santo. Segundo livro. Criei tudo que existe, inclusive as coisas que você considera ruins, mas quando as criei elas eram boas, porque é assim que eu sou. Mas então por que tantas coisas boas ficaram ruins? Vocês humanos são verdadeiramente cegos em relação ao seu lugar na criação. Escolheram um caminho devastado da independência e não compreendem que estão arrastando toda a criação com vocês. O mundo de vocês está seriamente deturpado. Essa é Alice Braga, atriz brasileira, interpretando a sabedoria. Vocês exigiram independência e agora têm raiva daquele que os amou bastante para lhes dar o mundo. Nada é como deveria ser, como o papai deseja que seja e como será um dia. Nesse momento, seu mundo está perdido na escuridão e no caos, e coisas horríveis acontecem com aqueles de quem ele gosta especialmente. Essa é uma narração onde ele tenta enquadrar por meio de uma metáfora, onde aparece uma mulher que se denomina sabedoria, onde ela vai discutir algumas coisas com o personagem e vai trazer ele a refletir que o mundo não está do jeito que está porque Deus predeterminou que ficasse assim. Deus não ordenou que o assassino fosse lá e matasse a criança. Deus não fez lá com o seu dedo um peteleco no avião, o avião caiu e matou as pessoas. Eu vejo que isso tem muito a ver com que a palavra de Deus demonstra que no começo, o problema todo começou por causa do pecado. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus fez tudo muito bom, um mundo perfeito. Deus não criou o mal, Deus não criou a violência, Deus não criou tudo isso que você vê de barbaridade. Não foi. Tem uma teologia reformada que crê assim, que tudo que acontece, Deus predeterminou que acontecesse. Então, se a criança foi abusada e morta por um assassino, Deus queria que fosse assim, Deus fez com que aquilo acontecesse. Nós não cremos nisso. As pessoas têm livre-arbítrio de escolha entre o bem e o mal. Essa teologia diz que as pessoas fazem o mal não porque querem, mas é porque Deus obriga elas a fazerem o mal. Está predeterminado, eu vou ser mal, então eu tenho que fazer o mal porque Deus quer que eu faça o mal. Isso não existe. A doutrina da predestinação, ela diz isso. Que até o pior crime foi Deus que escolheu a pessoa para fazer aquilo e ela não tinha escolha, ela tinha que fazer aquele crime. Isso não é bíblico. Deus deu escolha ao ser humano. Deus não criou robôs. E como fruto, como resultado de livre-arbítrio e escolha, existe a possibilidade do ser humano escolher o lado errado. Adão e Eva escolheram o lado errado. Eles tinham lá milhares de árvores que eles poderiam comer. Apenas uma que não poderia. Eles escolheram a errada. E ali a nossa relação com Deus foi interrompida. O pecado entrou no mundo e a relação foi interrompida. E como consequência veio a morte. Morte espiritual, morte emocional, morte social, morte física. E tudo veio junto. E como consequência de Deus ter um povo, uma criação com livre-arbítrio, existe a possibilidade do mal. Por que Deus não interfere no mundo e acaba com todo o mal e todo o sofrimento? Se Deus interferir hoje em todas as pessoas do mundo que estão planejando fazer algo errado, Ele está violando o livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Então, uma das consequências do livre-arbítrio é a possibilidade da existência do mal. O mal não é Deus quem faz.
O mal é o ser humano afastado de Deus que escolhe seguir esse caminho. E Deus, no seu amor, envia Jesus para nos resgatar, nos trazer para próximo dele, para que a gente possa ser transformado e se voltar para ele e ver que esse não é o caminho. Mas tem um mistério nisso tudo. Porque algumas vezes Deus intervém, outras vezes Deus não intervém. E a gente não sabe por que o sofrimento ele permanece na vida de quem é muito bom. A gente vê histórias onde a gente ora por pessoas, elas são livres da morte, se recuperam, são curadas. E outras histórias onde você vai lá, ora. Eu já orei por crianças em fase terminal e morreu. E outras se recuperaram. É um mistério. E esse mistério cabe a Deus. Mas no meio disso tudo, Ele está com a gente. Olha um diálogo. Como você pode dizer isso diante de toda a dor desse mundo, de todas as guerras e desastres que destroem milhares? E qual é o valor de uma menina ser assassinada por um tarado? Ali estava de novo a pergunta que abria o buraco a fogo em sua alma. Mackenzie há milhões de motivos para permitir a dor, a mágoa e o sofrimento, em vez de erradicá-los, mas a maioria desses motivos só pode ser entendida dentro da história de cada pessoa. Por que Deus permite o sofrimento na sua vida? E aquele outro irmão, aquele outro vizinho não sofre a mesma coisa que você sofre? Por que Deus permite isso? Porque dentro da história que Deus tem para a sua vida, isso faz sentido. Deus não está predeterminando que esse sofrimento seja causado na sua vida e que você sofra aquilo porque Ele escolheu que você sofresse. Mas como um conjunto de coisas que acontecem em um mundo onde há livre-arbítrio, Deus vai fazendo com que as escolhas suas de terceiros sejam cada vez moldadas para se chegar a um lugar onde vão cooperar para o seu bem. Mesmo Ele não determinando que aquele mal aconteça na sua vida, mas permitindo que ele aconteça, Ele usa tudo isso para que no final aquilo coopere para o seu bem e faça um sentido que glorifique a Ele e edifique a sua vida. Na história de José, não fazia nenhum sentido um menino, lá pelos seus 16 anos, ser vendido como escravo pelos seus irmãos e parar numa terra estranha, vai trabalhar na casa de um homem, é caluniado, vai para a cadeia, uma vida inteira de sofrimento, uns 15 anos sofrendo, sendo rejeitado, sendo caluniado. Não fazia nenhum sentido aquele sofrimento. E tudo aquilo que ele passou, a rejeição, os traumas. Mas lá na frente, lá em Gênesis 49, 50, quando ele se encontra com seus irmãos, ele explica, olha, tudo isso Deus permitiu para que eu estivesse aqui como o segundo homem mais poderoso do mundo e fosse usado por Deus para salvar vocês e grande parte das pessoas nessa época de sequidão e escassez. Fazia um sentido. Deus foi contornando as histórias e as escolhas para que elas tivessem um final que edificasse, glorificasse a Deus e beneficiasse as pessoas. Mas que só Deus tinha essa visão em mente. Então, no momento da dor e do sofrimento, a gente não consegue perceber. A gente não tem uma visão do quadro inteiro. Já viu um tapete? Como o tapete é feito? A pessoa está fazendo aquele tapete, aqueles tapetes de quadro. Ela vai fazendo aqueles pontos, aquelas coisas. Você olha de trás, assim, o tapete é aquela confusão de fio, de ponto, não entende nada. Mas quando ela termina de fazer aquele tapete e vira e mostra a imagem que foi formada, daí faz sentido cada ponto, cada coisa que estava por trás do tapete. Deus está construindo a nossa vida, a nossa história, e a gente enxerga esse lado de trás do tapete. Não consegue fazer muito sentido os acontecimentos, as experiências, mas Deus está vendo a imagem que está sendo formada. E quando a eternidade chegar, nós também veremos como Ele vê. E fará todo o sentido. Aquilo que aconteceu, por quê, para quê, e como isso interferiu em nossa vida e na história que Deus estava construindo. Na história de Ruth a gente vê isso. Uma mãe que perde filha, mulher que perde marido, e passam dificuldade, tem que sair catando comida, mas lá no final, havia uma história de redenção
para aquelas mulheres. Houve um trabalhar de Deus que na hora não fazia muito sentido. O próprio Jó, que sofre aquelas experiências ali e não conseguia entender tudo o que estava passando, mas lá no final ele vai dizer: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Depois de tudo que ele passou, agora fez sentido. Deus, por alguma razão, Ele só permite que a gente entenda e compreenda o todo no final. Esse é o mistério. Mas no meio desse mistério, Ele quer que você confie. Ele quer que você confie, porque Ele está com você. Olha esse diálogo. Você vê a dor e a morte como males definitivos e Deus como traidor definitivo, ou talvez, na melhor das hipóteses, como fundamentalmente indigno de confiança. Você dita os termos, julga meus atos e me declara culpado. A verdadeira falha implícita de sua vida, Mackenzie, é que você não acha que eu sou bom. Se soubesse que eu sou bom e que tudo é coberto por minha bondade, mesmo que nem sempre entenda o que estou fazendo, confiaria em mim, mas não confia. Foi uma forma que ele expressou em palavras alguns princípios bíblicos, de que Deus é bom. E se Deus é bom, de alguma forma, tudo isso está cooperando para o meu bem, para o seu bem. Deus é bom no seu caráter. Deus é amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Deus é amor em essência. Deus é amor. Tem duas coisas que declaradamente estão escritas na Bíblia. Deus é amor e Deus é espírito. A essência de Deus é o seu amor. E se Ele é amor, você pode confiar nele. Mesmo não entendendo. Você pode confiar. É difícil? É. Dói, dói. Não tem pé nem cabeça? Não tem. Mas eu confio. Porque Deus é bom, o caráter de Deus é bom. Ele não está fazendo isso para o meu mal, para o seu mal. Os caminhos de Deus são bons. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Confia. Esse caminho vai chegar num lugar bom. O caráter de Deus é bom, os caminhos de Deus são bons, os propósitos de Deus são bons. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque você pode confiar. Ele não criou o universo e soltou. Ele cuida. Mesmo que muitas vezes Ele não fale claramente, audivelmente para você, explicando tudo o que está acontecendo, mas Ele é bom. E Ele vai intervir. Finalizando. Deus vai intervir. Uma intervenção que vai consertar tudo. O próprio Deus, fala em Apocalipse 21, 3 e 4, estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vai chegar o momento onde tudo vai ser ajustado e consertado. Toda lágrima que você teve ao longo dessa vida, Ele vai enxugar. Sem dor, sem doença, sem dívida, sem problemas de relacionamento, sem mais nada. Sem vícios, Ele vai enxugar toda lágrima. Ele vai entregar a você um novo céu e uma nova terra, redimidos, restaurados, como tudo deveria ter sido desde o começo. Mas não fica só no futuro, no presente Ele também intervém. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Mesmo em momentos de dores, momentos mais difíceis, menos difíceis, o Espírito Santo está do nosso lado. Consolando, guiando, sustentando. Porque se não fosse o Espírito Santo a gente não conseguiria. É Ele que nos guarda, que nos sustenta. Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque há momentos onde eu não consigo dizer a Deus aquilo que eu sinto.
Eu não consigo traduzir em palavras aquilo que deveria ser orado. E o próprio Espírito me ajuda nisso, porque Ele é meu auxiliador. E para finalizar, Deus nos lembra, não era para ter sido assim. Houve uma escolha e essa escolha trouxe consequências. Mas mesmo que essas consequências tenham trazido sofrimento no mundo, creia, eu estou com você, eu sou bom. Eu vou restaurar todas as coisas. E Ele promete, eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Então a ideia principal de um livro e de um filme é trazer uma mensagem. Nunca embasar fé nenhuma, crença nenhuma, prática nenhuma. Então, tirando os pontos que eu falei, que são perigosos, que são vagos, você pode extrair do livro que Deus te ama, quer se relacionar com você, quer curar as áreas feridas do seu coração, e mesmo que você não entenda, o sofrimento nesse mundo vai cooperar para a sua vida, para a sua história, para aquilo que Deus está planejando. Coloque-se de pé. O único livro que você lê e assimila e deixa penetrar no seu coração profundamente e embasar a sua fé, a sua prática, é a palavra de Deus. A confusão toda está quando eu deixo esse livro de lado e tento vivenciar experiências com Deus por meio de outras literaturas, que podem me ajudar a entender pontos mais complexos, mas nunca embasar a minha fé, nunca ser algo que vai dizer, olha, agora eu entendi Deus porque li a cabana, vi o filme, agora eu entendi a Trindade, agora eu entendi o amor de Deus. Não. Você entende aqui, na palavra dele. Esse é o livro que guia a nossa fé. E qualquer coisa que você vê, que você lê, que você escuta, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tudo você pode ler, observar, tirar lições, desde que a convergência seja em Jesus e na sua palavra. Feche os seus olhos. Hoje eu quero orar por você, que de alguma forma no seu coração, a semelhança do personagem dessa história fictícia, sente lá no fundo uma mágoa contra Deus, porque você acha que foi injusto que determinadas coisas acontecessem na sua vida, na sua história. E você acha que alguma coisa deveria ter acontecido de intervenção divina. Ou você não aceita a sua condição atual. E você tem um ressentimento contra Deus. Você não declara isso. Você não expõe isso. Mas há uma decepção no seu coração. Isso afetou a sua relação com Ele. Ele está aqui hoje à noite dizendo que Ele te ama. Que mesmo você não vendo o quadro geral de toda a história, Ele está usando isso para o teu bem, para o seu plano maior. Porque nada foge ao seu controle. E Ele te trouxe hoje aqui essa noite para se reencontrar com Ele, para se reconciliar com Ele. Todos de olhos fechados, pode apagar as luzes, por favor. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Revela o teu amor. Revela o teu cuidado. Revela, Deus, que o Senhor está sempre conosco, que podemos crer, confiar, que o seu caráter é bom, os seus caminhos são bons, os seus propósitos são bons. Mesmo que não possamos compreender, Deus, mas assim como Jó, nos permita, Deus, chegar no final, Deus, desse tempo e perceber que o Senhor esteve ao nosso lado todo esse caminho.
Todos estão de olhos fechados. Ninguém está olhando para você. E eu quero orar por você que tem no seu coração um sentimento ainda relacionado a sofrimentos, experiências dolorosas, que inconscientemente você transferiu a Deus algum tipo de culpa. E você quer ser livre disso. Faça um aceno com a sua mão. Quero orar por você onde você está. Você quer restaurar essa compreensão de um Deus amoroso, um Deus que cuida, que confia, que caminha contigo. Deus, olhe para essas mãos levantadas. São pessoas que sofreram, que choraram. São pessoas que perderam. E lá no fundo, Deus, algo ficou obstruído que não permitiu que elas percebessem que mesmo diante disso tudo o Senhor as ama, o Senhor as cuida. Vem, Espírito Santo, com o teu consolo. Deus não despreza a sua dor, meu irmão, minha irmã. Ele não despreza. Ele quer pegar na sua mão. Ele quer te abraçar. Ele quer te dizer que mesmo que não faça muito sentido agora, um dia vai fazer. Que independente do que for, Ele sempre vai estar contigo. E você pode colocar nas mãos dele aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você viveu. E perceber o amor dele. Enquanto vamos cantar de novo essa música Me Ama, fale com Deus, expresse aquilo que você sente. Enquanto você for falando, declarando a Deus aquilo que vai na sua alma, eu creio que o Espírito, o nosso Consolador, o nosso Auxiliador, vai envolver você no amor do nosso Deus, nosso Pai, para curar a sua alma. Vamos cantar. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. 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 Queremos orar por você também que tem passado momentos difíceis, de luta, e está precisando reforçar esse entendimento, essa compreensão de que Deus está com você, de que Ele vai te ajudar e que Ele é soberano sobre a sua história, a sua situação. Você quer receber a oração da igreja para o momento que você está passando, independente de qual seja, familiar, pessoal, de doença, qualquer que seja o seu momento de luta, batalha, queremos abençoar você, orar por você. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Você quer receber o fortalecimento de Deus, você quer receber uma compreensão maior do cuidado, do amor de Deus. Em nome de Jesus, venha. Entrega a sua situação nas mãos dele. Você não precisa batalhar sozinho. Vocês podem vir para cá. Vamos liberar mais espaço para as pessoas chegarem. Deus olha para você, Deus vê você. Deus sabe o que você sente, o que você pensa, o que você passa. Ele se importa com você. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção a cada pessoa que está aqui. Pedindo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor revele o Seu amor. Que o Senhor revele que Deus, Você é um Deus que a gente pode confiar, pode crer, pode contar, pode depositar Deus na nossa alma, no nosso coração, os nossos anseios, as nossas dificuldades, crendo que o Senhor é um Deus soberano que intervém, que age em nosso favor. Mas mesmo quando as coisas não parecem estar acontecendo, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos enche com Teu amor, o Senhor nos carrega no Teu colo, o Senhor nos abraça, o Senhor nos cura, o Senhor nos trata, o Senhor nos guia pela mão, pois somos Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, fortalece cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada família. Deus, que em nome de Jesus eles recebam a força que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, a paz que excede a todo entendimento. Deus, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está com cada um de nós. E nós cremos, Deus, que o Senhor nunca vai nos abandonar, porque o Senhor nos ama. O Senhor está agindo em nossas vidas, em nossas famílias. Cante de novo. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama.
te ama. E Ele está com você. Abrace a pessoa ao seu lado. Vocês podem ministrar uns aos outros. Declare: Deus ama você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Ele caminha contigo. Deus te abençoe. Boa semana em nome de Jesus.